Boa noite, queridos. Na primeira reunião aqui eu estava comentando que é uma alegria gigantesca poder estar aqui com vocês, principalmente de ver um lugar assim repleto de homens sedentos pela palavra de Deus. O que não é muito comum, é mais normal a gente ver as mulheres, né? Mas aqui a coisa tá bonita demais, né? A primeira aqui estava completamente lotada e agora já está começando a lotar em nome de Jesus. Vai precisar do terceiro, tá? Vai precisar do terceiro um segundo dia, em nome de Jesus, né? Mas fico muito feliz em ver aqui também pessoas do portal aqui, ó. Estou vendo ali, né? O Luizão lá. Gente, veio prestigiar, que benção, né? Gente, eu sou, então, o pastor André, como foi apresentado, eu sou pastor auxiliar do pastor Mateus, lá no Portão. O Legacy lá também tem crescido bastante, para a glória de Deus, né? Também começou pequenininho e, graças a Deus, já está se expandindo bastante lá também. Então, Deus tem trabalhado nisso, né? Que benção. E eu que agradeço, Gerson, né, a oportunidade de estar aqui, né, falando com vocês, tendo essa oportunidade de trazer um pouquinho da palavra de Deus aqui também nesse lugar. Amém? O Gerson, então, quando nos convidou, né, quando me convidou, ele deu o tema, então, para a gente trabalhar, que é domínio próprio e a liberdade de escolha. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu trago um versículo base aqui, para a gente trabalhar em cima disso, que já vai aparecer ali, Gálatas 5, 13. No início, né, no início desse versículo, a parte A desse versículo, diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, usem a liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Esse versículo por si só ele já fala muito, né, a respeito do que nós vamos falar. Nós temos liberdade, nós como cristãos somos libertos, né, e nós somos livres. Mas não devemos usar essa liberdade de qualquer forma, né? Não devemos usar essa liberdade, por exemplo, para dar ocasião à carne, como está dizendo ali, né? E como é que a gente faz para não dar ocasião à carne? Domínio próprio, né? É o que a gente vai estar falando aqui também, tá? Então, a liberdade cristã, na qual todos somos chamados, né, nós cristãos, todos somos chamados à liberdade cristã, não é, de maneira alguma, uma liberdade ou uma licença, né, que nós temos para pecarmos, mas sim a liberdade de consciência, mas sim a liberdade de obediência a Deus, a sua palavra, aos seus princípios, aos seus valores que estão contidos na palavra, né? E nós somos sim livres para viver a liberdade, mas dentro da santidade que todos nós que um dia aceitamos a Jesus, começamos a viver. A santidade é aquele processo que inicia quando você aceita Jesus e vai acabar até o fim da sua vida. Nós estamos vivendo essa santidade hoje. Então, somos livres, sim, mas para viver em santidade, né? E eu quero começar aqui pensando num personagem bíblico, que é um personagem muito querido por todos nós, mas essa passagem especial, e é isso que é lindo na Bíblia, que a Bíblia não esconde nada, né? Mostra a verdade de todo mundo, inclusive de um rei, o rei Davi. Nessa passagem não é exemplo para nós, mas para que nós possamos ver o que não devemos fazer. Então, estamos falando do rei Davi, como eu já falei. Um certo dia, o rei Davi estava no seu palácio, passeando pelo seu terraço. O seu exército, por acaso, estava guerreando uma guerra que ele deveria estar, mas ele não foi dessa vez. Ele ficou no seu palácio. E passeando pelo terraço desse palácio, ele viu uma mulher tomando banho. Então ele olha para aquela mulher, diz que era uma mulher bonita, né, e pergunta: quem é aquela mulher? E o pessoal lá, os serviçais dele, responde: aquela mulher é Betseba, mulher de Urias, o hitita, seu guerreiro, fiel ao Senhor, ao seu exército, que inclusive está lá, não fala assim, né, lógico, mas que inclusive está lá na guerra, lutando pela tua causa. Aí ele fala: traz aquela mulher para cá. Então a mulher é trazida, ele se deita com aquela mulher, usa da sua liberdade, sem domínio próprio algum, se deita com aquela mulher. Dias depois, ou meses depois, não sei quanto tempo depois, ele fica sabendo que essa mulher está grávida dele. A mulher de Urias, que estava na guerra, que está na guerra até então, né? Mas ele, então, sem domínio próprio, atende à sua vontade da carne, engravida uma mulher casada, mulher de um guerreiro do seu exército, inclusive, que era muito fiel a ele. Engravida essa mulher, e nós vamos saber depois que ele se arrepende desse pecado, que Deus o perdoa,
Mas as consequências desse pecado, essas não fogem dele. As consequências da falta de domínio próprio dele e de uma liberdade que ele usou sem domínio próprio, isso continua acarretando a vida dele por muito tempo. Algumas consequências que Davi sofreu. Primeiro, o assassinato de Urias. Para que ele tentasse se livrar daquele pecado, que ele tinha cometido, o pecado ele não se livra, né? Mas tentasse esconder, né, esse pecado, ele tenta de todas as formas fazer com que Urias, ele traz Urias de volta, né, para o palácio, para a terra deles lá, e faz com que Urias, então, tente se deitar com a sua mulher. Ele faz de tudo. E Urias não abre mão disso, porque o povo dele está guerreando, e ele quer estar junto com o pessoal, ele é fiel. E não consegue, de maneira alguma, fazer com que Urias se deite com a sua mulher. Então, a única maneira que ele vê, o que é? Assassinar Urias. É a primeira consequência do seu pecado. O assassinato de Urias, o assassinato de um homem inocente. Ele manda colocar Urias no fronte de batalha para que ele fosse morto. E realmente acontece. A segunda consequência, a destruição de uma família. Esse pecado destruiu a família de Urias e de Betseba. Terceiro, o filho gerado desse pecado sofre problemas sérios de saúde e vem a morrer. Entre outras consequências que Davi leva diante da sua vida. É verdade, Davi se arrepende, ele pede perdão e é perdoado por Deus, mas as consequências continuam acarretando a vida dele. Esse é um exemplo que nós não devemos seguir, né? Só para que nós possamos conhecer. Isso é o que acontece quando nós usamos a nossa liberdade sem domínio próprio. É isso que acontece conosco, né? Quando atendemos aos nossos desejos, o nosso apetite, né? É isso que acontece. O conteúdo que eu vou estar falando com vocês hoje, primeiro, é a liberdade de escolha, uma sabedoria para glorificar a Deus. O segundo é o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. E, no final, nós vamos ver vivendo a liberdade de escolha com domínio próprio. Então, a primeira lição que a gente pode tirar disso tudo hoje é a liberdade de escolha, uma sabedoria para glorificar a Deus. Eu trago 2 versículos aqui de 1 Coríntios, muito interessantes. O primeiro deles está lá em 6,12, quando Paulo diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O segundo, 10,31, diz: assim quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, essa é a primeira lição que a gente vai falar, a respeito da liberdade de escolha. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Acho que já vai aparecer ali. Por que Deus nos criou? Por que Deus criou o ser humano? Por que Deus criou eu, criou você? Qual é a razão de nós estarmos aqui nesse mundo? A razão é que Deus nos criou para a glória dele. Como nós lemos ali em 10,31, 1 Coríntios 10,31, tudo que nós façamos tem que ser para a glória de Deus. Isaías 43, de 6 a 7, Deus falando através do profeta Isaías, diz assim: direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Deus nos criou para que nós possamos glorificar o nome dele. Tudo que nós fazemos, tudo que nós viermos a fazer, tem que ser para a glória de Deus. É para isso que nós existimos. Por isso que Paulo então diz lá em 1 Coríntios 31, façam tudo para a glória de Deus. Quer bebam, quer comam, ou qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Então, nós existimos para glorificar a Deus. Voltando então para a liberdade agora, né, de escolha que temos, assim como tudo que fazemos em nossas vidas, né, essa liberdade de escolha que nós temos, tem que ser para glorificar a Deus. As nossas escolhas têm que ser para glorificar a Deus. Ali naquela imagem que está aparecendo, tem 2 caminhos. Um caminho onde está uma multidão percorrendo.
e um caminho onde tem apenas um bonequinho lá andando, né? Uma pessoazinha andando lá. Por que será que só tem um andando naquele caminho? Porque talvez seja um caminho mais difícil, porque talvez seja um caminho em que o mundo não está percorrendo aquele caminho. E aquela pessoa entendeu, talvez em Deus, que aquele caminho onde todo mundo está indo não glorifica a Deus. Mas aquele caminho onde poucos estão indo, esse sim glorifica a Deus. Quer um exemplo disso? Vocês aqui hoje, 9h12 da noite de uma segunda-feira, poderiam estar num bar bebendo, poderiam estar com uma outra mulher, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês tomaram uma decisão hoje. Vocês fizeram uma liberdade de escolha. Vocês optaram por estar buscando a Deus aqui hoje. Vocês optaram por estar ouvindo a palavra de Deus. Vocês estão optando por um caminho diferente do que aquela multidão está seguindo. É isso. Essa é a liberdade de escolha, onde quando nós tomamos uma escolha, nós buscamos glorificar a Deus. No nosso dia a dia, diversas situações acontecem. E diversas vezes, mesmo que nós não pensamos nisso, nós usamos e abusamos da liberdade de escolha. Mas a nossa liberdade de escolha deve ser para a glória de Deus, sempre. Quer ver? Quando eu escolho, por exemplo, uma coisa bem simples, comer. Comer de forma exagerada. Será que eu glorifico a Deus? Glorifico a minha carne, eu glorifico o meu desejo de saciar a minha vontade de comer aquela picanha, assim, né? Que nem falaram aqui do churrasco. Adoro churrasco, né? Mas nós temos que ter sabedoria, de ter a liberdade de comer, claro, mas não de forma exagerada. Porque se a gente for olhar na própria Bíblia, vai dizer que comer de forma exagerada é glutonaria. E glutonaria é tão pecado quanto beber demais, né? É tão pecado quanto. E eu estava falando com o Gerson há pouco, né, que eu tenho um costume crentez, vamos dizer assim, que a gente fala no nosso meio, em que eu particularmente não falo mais. Já falei muito, sabe? Mas eu particularmente não falo mais porque eu entendi que aquilo não é correto. A gente diz assim, ó, crente não bebe, mas o que come... Gente, para pensar, o que a gente está falando? Que seria correto praticar a glutonaria, que é pecado. Então, desde que eu entendi isso, eu parei com essa brincadeira. Para mim, tem que comer, sim, mas o suficiente, né? O suficiente, não precisa passar disso. Né? Comer com domínio próprio. Né? Quando estou no meu trabalho, minhas escolhas, que levam a minhas tomadas de atitude, será que glorificam a Deus? Uma outra coisa que é complicada, talvez um pouco pesado, assim, eu vou pegar pesado conosco, né? Quando nós estamos no trânsito, dirigindo, nossas ações, as nossas reações no trânsito, estão glorificando a Deus? Ou nós estamos dando espaço à nossa ira, à nossa falta de mansidão? É por isso que em 1 Coríntios 6,12, Paulo vai dizer que tudo nos é permitido, mas nós não deixaremos que nada nos domine. Eu posso fazer tudo o que me der na telha, né? Ou tudo o que me convier. Posso, claro que posso. Mas não devo ser dominado pelo meu temperamento no trânsito ou na minha casa, dominado pelo meu desejo carnal de bebida, comilança, meu desejo carnal sexual, onde muitas vezes nós somos dominados pelo adultério, assim como vimos do rei Davi, pornografia, imoralidade sexual. Tudo isso, nós devemos exercitar o domínio próprio. Não devemos ser dominados pelo nosso pensamento em julgar pessoas. Não devemos ser dominados pelo dinheiro, pelas finanças. Estamos vivendo agora um tempo de declaração dos impostos, né, do imposto de renda. A sonegação é errado. Não devemos ter esse tipo de atitude. Não faz parte do cristão. Quer ver outra coisa? Não devemos ser dominados pelo dinheiro. Eu pergunto, como é que andam os dízimos nossos? Não estou falando em quantidade, não é isso. Mas nós acabamos de ver um versículo que foi lido aqui agora, que nós devemos fazer com alegria, com desprendimento, fazer por amor,
por obediência, por reconhecimento de o que Deus tem feito por nós. Como é que nós estamos fazendo isso? Se é que estamos fazendo isso. Não devemos ser dominados por nada disso. Sabe por que Paulo diz que nem tudo convém? Porque nem tudo glorifica a Deus. Muito pelo contrário, algumas coisas agradam e entristecem a Deus. Porque o que não convém não seria uma atitude digna de um cristão. Não seria uma atitude responsável de um cristão. A liberdade de escolha, então, queridos. Precisamos de sabedoria para glorificar a Deus com as nossas escolhas. E essa sabedoria só vem quando eu exerço o domínio próprio. Que é o próximo tópico aqui que eu quero conversar com vocês. Domínio próprio, que é uma virtude do fruto do Espírito. Para falar de domínio próprio, eu quero ler com vocês Gálatas 5, do 22 ao 25, que diz assim: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, e os seus desejos, já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não tem como a gente falar de domínio próprio sem falar de Gálatas 5. É onde Paulo explica para nós as virtudes desse domínio, desse fruto do Espírito, né? E veja que eu estou falando no singular, né? Fruto do Espírito, justamente por causa disso. Na verdade, são 9 virtudes. Paulo aqui apresenta para nós 9 virtudes dentro do fruto do Espírito. Um pouquinho antes do fruto do Espírito, ele fala do fruto do Espírito, ele fala da obra da carne. Né? E a obra da carne é produzida por nós, né? Que é imoralidade sexual, imoralidade em geral, ira, né? Entre outras lá também que ele coloca. Já o fruto do Espírito, e essas são produzidas por nós, é a carne, é a obra da carne, somos nós que produzimos. Já o fruto, esse não é produzido pelo homem. O próprio nome já diz, né? É fruto do Espírito. Então, quem produz em nós é o Espírito, não somos nós. Nós não temos essa capacidade. O fruto, então, ele tem origem sobrenatural. O fruto, ele tem origem no crescimento e na maturidade espiritual que nós temos. Né? Todas as virtudes ali são importantes, todas, né? Não tem nenhuma ali que não seja importante, embora a gente esteja tratando especificamente do domínio próprio, mas todas são importantes. E eu digo assim, se eu tivesse que escolher uma, onde talvez o Espírito Santo tenha tido mais, ou continua tendo mais trabalho na minha vida, eu arriscaria o domínio próprio. Com um quezinho ali para mansidão também, mas acho que o domínio próprio ainda seria uma das mais complicadas, né? Para o Espírito Santo trabalhar na minha vida, e tem trabalhado, desde que eu me converti, conheci Jesus, tem trabalhado muito, graças a Deus, muitas coisas já mudaram, mas ainda tem muito que trabalhar nesse homem aqui. Mas o domínio próprio, então, ele vem de uma palavra grega, que foi traduzida, né, por domínio próprio, mas dá um entendimento, então, de autocontrole, do domínio dos próprios desejos, do domínio do nosso apetite. Né? É isso que é domínio próprio, a capacidade, então, da gente ter controle de si mesmo, controle das palavras, controle das nossas ações, das nossas reações, controle dos nossos desejos, apetites, dos nossos pensamentos. É isso que é o domínio próprio. E todos nós, sem exceção nenhuma aqui dentro, né? A começar por mim, sem exceção nenhuma, todos nós temos uma área que o domínio próprio ainda precisa ser desenvolvido. Não podemos permitir sermos dominados pela carne. Se declaramos com a boca e com o coração que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós precisamos dominar e não sermos dominados. Porque se num dia nós declaramos que Jesus é o nosso Salvador, eu estou dizendo que o Espírito dele habita em nós. Se eu me declaro de fato cristão, que aceitei a Jesus verdadeiramente, da boca e do coração, o Espírito dele habita em mim, certo? Olha o que diz Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça de Jesus Cristo. E a boa notícia, então, é o quê? É que Deus, em sua imensa misericórdia e amor,
quer desenvolver em nós o seu fruto. Neste caso, né, que nós estamos tratando hoje, entre todas elas, mas a virtude do domínio próprio. Então, o que eu preciso fazer para ter o domínio próprio? O que eu preciso fazer para desenvolver esse fruto em mim? Nós vimos, então, que o fruto ele tem origem espiritual e não carnal, né? Não vem de mim, é do próprio Espírito de Deus. Primeiramente, para eu poder desenvolver esse fruto, necessariamente, eu tenho que ser de Jesus. Eu vi aqui que tiveram 4 ou 5 pessoas que levantaram a mão, né? Amém por vocês. Porque a partir do momento que vocês de fato declarar com a boca e com o coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida de vocês, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em vocês. E a partir desse momento, vocês passam por um período que todos nós estamos passando. Vocês vão entrar por uma fase que a gente chama de santidade, é onde o fruto do Espírito começa a ser desenvolvido em vocês, né? Em todos nós, na verdade, né? Mas especialmente aqueles que levantaram a mão. Então, a pessoa tem que ser, de fato, convertida, entregada a vida a Deus, né? E também querer e permitir que Deus trabalhe na sua vida. E o que a gente precisa fazer, então, daí? Buscar em oração e se derramar verdadeiramente diante de Deus. Buscar estar cheio do Espírito de Deus. Como é que a gente se enche do Espírito de Deus? Buscando a Ele, comunhão com Ele, intimidade com Ele, buscando a Ele incessantemente, ouvindo a voz do Espírito. Muitas vezes o Espírito fala conosco. A gente sente Ele falando. Eu já senti, eu tenho certeza que muitos aqui já sentiram. Nos corrigindo, nos ensinando. Às vezes, você está naquela situação de dar um passinho para fora do caminho correto, e o Espírito Santo chega e fala assim: ei, qual que é a tua, cara? Isso daí não te pertence mais, não. Cai fora. Sai daí. Isso daí vai te levar para a destruição. E a gente ouve, a gente sente. Eu não comentei na primeira turma, mas me lembrei agora. Há um tempo atrás, algum tempo atrás, eu escutei uma pregação do pastor Pascoal, e ele fez uma analogia, tá? Uma analogia, gente. Pelo amor de Deus, não me comprometam. Mas, assim, ele falou, estava falando do Espírito Santo, e ele comparou o Espírito Santo, para a gente poder exemplificar numa ilustração. Quem aqui conhece Pinóquio? Quem é da minha época que conhece o Pinóquio, né? Lembra do grilo falante? O grilo falante não ficava no ouvido do Pinóquio, quando ele ia fazer alguma coisa errada, que o pai dele não queria, ele ia lá e falava para o Pinóquio não fazer? É mais ou menos assim. O Espírito Santo age dessa forma na nossa vida. Quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está cheio do Espírito de Deus, o Espírito Santo chega e fala para nós. Se a gente estiver sensível ao Espírito, a gente vai entender que aquilo não nos pertence mais, que a gente não deve ir por aquele caminho. E é isso que é desenvolvido em nós, o fruto do Espírito, no caso, domínio próprio. Então, quanto mais nós nos enchemos do Espírito de Deus, mais o fruto do Espírito frutificará em nós. Essa é a chave. Nós temos que estar cheio do Espírito, para que o fruto do Espírito se desenvolva em nós. E cada vez mais teremos controle sobre as nossas ações, sobre as nossas reações, nossas vontades. Romanos 8, de 8 a 9, diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o que nós estávamos falando. Se nós estamos no Espírito, nós somos de Deus, o Espírito está em nós. Se não, nós não somos dele. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida com Deus e todo cristão precisa desenvolver. Todo cristão precisa desenvolver. E por último, estão vivendo a liberdade de escolha com o domínio próprio. 1 Pedro 2,16 vai dizer assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. A liberdade de escolha, queridos, é um dom que foi dado para nós. Um dom que foi dado por Deus para nós. Mas viver a liberdade sem domínio próprio, ela só vai levar à destruição das nossas vidas. Vimos que tudo podemos, mas nem toda escolha, toda liberdade de escolha nos convém. Precisamos de discernimento, de sabedoria para escolher o que de fato glorifica a Deus. Afinal, é para isso que nós existimos, para glorificar a Deus. A nossa vida, as nossas atitudes têm que glorificar a Deus.
Quando desenvolvemos, então, o domínio próprio, não é que nós deixaremos de ter vontades, de ter desejos, de ter apetites. Claro que não. Vai continuar tendo. A diferença é que nós desenvolveremos a capacidade de vencer esses desejos, essas vontades, esses apetites. Nós seremos capazes de controlar os nossos impulsos, de tomar decisões, então, baseadas na vontade de Deus e para a glória dele. Essa vai ser a diferença. Provérbios 25, 28 diz: como uma cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. A cidade, aqui nesse caso, nessa época, eram cercadas por muros para evitar ataques dos inimigos. Era assim que eles uma forma de se defender. E esse provérbio, então, está comparando uma pessoa sem domínio próprio a uma cidade sem muro, vulnerável ao ataque do inimigo. A Bíblia não diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, esperando uma vulnerabilidade nossa para nos atacar. Quando nós temos domínio próprio, quando nossas escolhas são feitas com base em domínio próprio, cheios do Espírito, essas vulnerabilidades não estão abertas para serem atacadas. Quando exercemos, então, a liberdade com domínio próprio, fortalecemos a nossa vida espiritual, emocional e a nossa vida relacional. Precisamos, mais uma vez, entender que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que queremos, mas ter o poder de escolher o que é correto, mesmo que isso exija uma renúncia em nossas vidas. Quando exercemos nossa liberdade com domínio próprio, nossas escolhas, então, serão para a glória de Deus. E esse deve ser o nosso objetivo, glorificar a Deus em tudo que fazemos. Tito 2, de 11 a 12, diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, e eu adicionaria assim um grifo, para a glória de Deus. Mais uma vez. Na liberdade vivida por Cristo, o domínio próprio é a chave para vivermos para a glória de Deus. É a chave. Nessa liberdade que temos, é quando nós temos domínio próprio, é que nós encontramos então a chave de conseguirmos fazer o que viermos a fazer para a glória de Deus. Eu quero fazer uma última ilustração, e daí eu termino. E agora sim, essa nós podemos usar como exemplo para nós. Também é um personagem bíblico, muito conhecido também, José, está lá em Gênesis 39. José, quando ele está resistindo à esposa de Potifar. José já tinha, nessa altura, ele passado por muitas dificuldades. Mas ele já estava numa situação em que ele era mordomo da casa do comandante da guarda. E já estava com alguns privilégios ali por ser mordomo, né? E então, diz que ele era um rapaz bonito, um rapaz de boa pinta, assim. E a esposa de Potifar começa a olhar para esse rapaz e desejar esse rapaz. Então, ela começa a tentar seduzi-lo. Faz várias investidas nele, José. Faz várias investidas em José e ele sempre negando. Ele sempre usando o seu domínio próprio e a sua escolha era dizer não. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso desagradar meu Deus, eu não posso desonrar o meu Deus, eu não posso pecar contra Deus. Mas ela continua, até que um dia, então, ela investe de tal forma nele que ela tira o manto dele. E ele sai correndo para tentar evitar uma situação, para não pecar contra Deus. Ele sai correndo e ela usa disso, então, para incriminar ele. Ele mesmo sabendo que sofreria sanções por isso, que ele teria que ter renúncias de tudo que ele já tinha voltado a conquistar na vida, né? Ele estava numa posição super legal, mas ele teria que renunciar a tudo isso para não se sucumbir à tentação daquela mulher. Mas, mesmo assim, ele foge. Daí, então, ele é preso, passa por situações difíceis de novo, mas, mesmo preferindo sofrer injustamente a pecar contra Deus, né, ele honra a Deus. Ele usa do domínio próprio para não pecar contra Deus e não ser seduzido por aquela mulher. Esse exemplo, então, mostra para nós que o domínio próprio nos protege do pecado e mantém a nossa integridade diante de Deus, fazendo com que a gente glorifique a Deus com as nossas atitudes.
Última frase que eu deixo para vocês é: o homem que domina a si mesmo é libertado da força que amarra todas as criaturas. Vou repetir. O homem que domina a si mesmo é libertado da força que amarra todas as criaturas. Passei 1 minuto aí, me perdoa. Deixo aí, então, as duas questões e gostaria de orar com vocês, e daí a gente ir para as mesas aí de discussões. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa noite, pela oportunidade de estar aqui com esses homens, Pai, esses homens que têm buscado a Ti, Pai, que têm tomado um caminho, Pai, talvez mais estreito, um caminho diferente do que o mundo tem tomado, Senhor. Então, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo cada um deles, Pai, a permanecer nesse caminho, Senhor. A buscar cada vez mais a ajuda do Senhor, Pai. Pai, eu peço que cada um de nós aqui possamos, Pai, cada vez mais estar mais íntimos de Ti, termos mais comunhão contigo, Senhor. Frutificar o fruto do Espírito em nossos corações, Senhor. Que nós, a cada dia mais, Pai, possamos nos encher do Espírito Santo e que o fruto do Espírito seja frutificado de forma abundante na vida de cada um aqui, Senhor. Abençoa, Pai, o tempo de compartilhar da palavra que vai ter agora, Senhor. Abençoa a cada homem, a cada família aqui representada, Pai. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Amém. Se você já orou com o teu grupo, por favor, fique em pé. Nós já estamos indo para a conclusão. Esse tema tão sugestivo, né? Que Deus nos abençoe, que a gente possa viver as nossas escolhas conforme a direção do Espírito Santo, que Ele nos ajude a fazer as melhores escolhas. Não é fácil. Nós ali na mesa estávamos, o quanto isso é difícil. Mas o pastor André colocou um ponto importante. Só vamos conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Não lute sozinho, querido. Não caminhe sozinho. Esse tempo que nós temos aqui é o que o Senhor nos proporciona para, como diz a palavra do Senhor, é ferro afiando ferro. E contar com a presença do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo para nos fazer para nós fazermos as melhores escolhas e viver o fruto do Espírito na sua plenitude. Que aí, como diz a palavra do Senhor, não há lei, não há condenação. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, agradecer mais uma vez o pastor André Bernini por essa ministração abençoada hoje. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo tão especial aqui, que o Senhor proporcione uma semana abençoada a todos vocês, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade, que o Senhor guarde a sua vida, proteja a sua família, e em tudo o Senhor esteja presente com cada um de vocês. Deus, obrigado, Paizinho querido, por esse tempo tão precioso em que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado pela vida de cada homem que esteve aqui, Senhor, nesse segundo encontro desse dia. Senhor, eu tenho certeza que estamos saindo daqui muito, muito melhores, Senhor, do que entramos, impactados pela ministração da Tua palavra. Por sentirmos, Senhor, esse compartilhar aqui, a necessidade de se aproximar ainda mais de Ti, Senhor. Somos dependentes, ó Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia para vivermos, Senhor, a Tua vontade, fazer as melhores escolhas, Senhor, termos, Senhor, as características do fruto do Espírito, dependemos de Ti. E é isso que pedimos, Senhor, neste momento, reveste-nos, ajuda-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo a vivermos melhor, de uma forma que Te agrada. Dá uma semana de paz para cada um aqui, Senhor. As nossas famílias sejam abençoadas e guardadas pelo Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.